Então, nesse vídeo, eu vou falar um pouco sobre esse deck, que é um deck do Kippa, da Marion Hubex. O deck em alemão, eu já procurei em inglês, ainda não tem. É muito fácil de encontrar aqui na Alemanha, como se diz, é um livro alemão, é uma técnica alemã. E junto com essa linda caixa, vem as 36 cartas. O tamanho das cartas nessa nova edição é do tamanho da minha mão. Não são muito grandes, mas é muito gostoso de embaralhar. Tem um toque muito gostoso as cartas. E vem esse lindo livro aqui. Para minha tristeza, só em alemão. Eu estou estudando alemão, sei algumas coisas. Tenho trabalhado bastante com a tradução. Mas o legal do livro é que ele faz uma coisa bem diferente. Ele dá uma instrução sobre alguns spreads, que é a forma de você colocar as cartas, tal. Fala um pouco como interpretar essas cartas. Alguns desses spreads são muito parecidos com o do tarot convencional. Mas o mais legal desse livro é que ele mostra coisas como a combinação de cartas. Aqui ele coloca as duas cartas principais, Männliche Hauptperson, a carta 1, que é a carta do homem, quando o homem é o principal da leitura, ou esse 2, Weibliche Hauptperson. Dependendo da leitura, né, esse pode ser o parceiro. Aqui. Tem várias combinações, então, da carta 1, carta 2, com essas outras. Isso é uma coisa bem, vamos dizer assim, pontual, porque tem vários tipos de interpretações. Mas o mais legal de tudo é que dá para você ver, quando você faz uma tiragem só de duas cartas, você consegue ter noção do que significa. Por exemplo, a combinação da carta 2 e 1 com a 3, ou a carta 2 ou 1 com a 4, e assim por diante. E aí eles dão alguns possíveis resultados dessa combinação. Pode ser futuro, algumas coisas de passado. Essas leituras são um pouco variadas, depende do enfoque que você está dando. Aí, por exemplo, com essa carta aqui, que é a carta do estado de estar casado, vamos entender isso, ele dá várias representações. A primeira delas, eles falam sobre a relação, como essa carta está relacionada com o relacionamento amoroso, como essa carta está relacionada com medos, com problemas, com conflitos. Então, eu tô batalhando aqui, mais Google Translate, para conseguir fazer as traduções. Tô pedindo bastante ajuda para minha vizinha também, que é alemã. Mas basicamente é isso. E o mais legal do livro, se eu tivesse inglês seria fantástico, é que você consegue ver essas combinações. Então, você consegue dar uma direcionada à sua leitura. Mas o ruim de focar só no livro é que tem muitas informações, né? Você pode ver a leitura geral e você tem que ver como se aplica a sua leitura, não simplesmente focar só no livro e pegar essa leitura seca aqui e ver. Por exemplo, uma vez eu fui ver a carta 36 e eu acho que a carta 36, não, a carta 34, que é a carta, deixa eu ver, a carta 34, não, é a da preocupação, vamos ver. Let's see. E eu tirei uma carta, que é essa 32, essa aqui. Ela significa preocupação, pode estar relacionada a estado de depressão. E aí eu vi a combinação dela, que eu acho que com a carta da morte, que é a carta do velório, que está relacionada com o fim de algo, né? A finalização de alguma coisa. E aqui estava dizendo que estava relacionado com alguém morrendo. E não tinha nada a ver com a situação. A primeira susto que você tem, fala, nossa, alguém tá morrendo. Exceto quando a pergunta é essa, se alguém vai morrer, e eu não sugiro que façam esse tipo de pergunta, porque é uma coisa meio macabra de se perguntar, a interpretação não deve ser essa, né? A interpretação sempre tem que ser a mais positiva possível. E aqui eu vou mostrar um pouco do deck, né? Nos outros vídeos eu usei o outro deck, depois eu posso falar um pouco daquele outro, mas aquele outro só vem com um mini livro.
um livro bem pequenininho. E essa carta aqui é muito bonita, muito cheia de cores. Ela é fácil de manusear, que é o que eu prezo mais. E as cartas, como eu disse, são sempre direcionais. Então, você tem que ver para onde tá indo, da onde tá saindo, para onde tá indo, para ver o que está relacionado. Eu gosto bastante da forma com que as representações são dadas, a gente consegue entender, tem um tanto de... A carta é antiga, né? Porque é do século XVIII. Então, a gente consegue ver vestimentas antigas, né? Representações de cartas. Hoje em dia, as pessoas mais se comunicam por vias eletrônicas, né? E-mail e tudo mais. Ainda a gente vê castelos. O deck é muito bonito. E eu não paguei muito caro, eu já vejo o preço para vocês. Mas eu comprei na Europa, né? Provavelmente, se for importar no Brasil, vai ficar ainda mais caro. Porque tudo no Brasil é caro. A carta da morte aqui. Essa carta, só lembrando, não é uma carta ruim, é uma carta boa. É uma carta que indica finalização de algo. É aquela finalização que geralmente vem seguida de coisas boas na sequência. Então, não é uma carta a se preocupar. Essa carta aqui é a carta do amor, e assim por diante. Voltamos à primeira. Eu paguei... Ai, não tá aqui, porque veio no plástico. Mas eu paguei, acho que 25 euros nessa caixa com o livro e com as cartas. O outro deck, que eu comprei só as cartas, eu paguei 7 euros. Não é nada caro, considerando a valiosidade, o quão valiosas são as cartas. E o melhor da leitura é que fica com tantos personagens, a gente consegue muitas vezes identificar pessoas ao nosso redor. Porque muitas vezes tem cartas que têm a significado, né, da carta em si, da situação, mas muitas vezes essa carta está representando pessoas. Por exemplo, essa daqui pode representar um irmão, pode representar um filho, depende, um amigo próximo, uma pessoa mais jovem. E aí também tem questão de relações de idade, né? A gente pode ter representações de avós, de mães, como essa carta aqui. Pode representar a mãe ou a avó, que é uma mulher mais velha, ou uma amiga mais velha. Essa daqui é uma moça mais jovem, pode ser uma irmã, pode ser uma filha. Mas também tem a interpretação que, se tiver relacionada com a carta do relacionamento, pode ser um amante. Então, tem várias formas de se interpretar. E como qualquer estudo de tarô, eu aconselho uma coisa que tem que ser muito importante: estudo, dedicação, como qualquer outro, porque isso não é brincadeira, né? Não é um jogo, deve ser levado a sério. E o mais importante de tudo é sempre usar o nosso sexto sentido, né? Que é aquele sentido do feeling. O que aquilo você acha que aquilo tá te falando. Geralmente, a sensação do que você acha que é mais importante do que o de fato tá escrito no livro, por exemplo. Mas é bom porque aí você começa a ter noção de como se manifesta isso no dia a dia, você começa a ter noção de o que isso representa nas suas leituras. Então, sempre levar a intuição muito a sério. Então, é isso. Nas descrições do vídeo vai estar o link para compra tanto do deck com o livro quanto sem. Eu vou colocar o link da Alemanha, mas provavelmente vocês conseguem importar isso pelo Amazon também. Pelo Amazon ou por Amazon do Brasil e assim por diante. Então tá bom, se inscrevam no canal e um abraço.